Tudo bem com você? Vamos meditar hoje no Salmo de número 15. O Salmo de número 15 traz para nós 10 princípios para uma vida irrepreensível. Eu quero convidar você para nós começarmos lendo aqui o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quem não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Então, nós temos aí 10 princípios nesse salmo para uma vida irrepreensível, vivendo em meio a uma sociedade perversa. Nós sabemos que o mundo em que vivemos não está temendo ao Senhor, não obedece ao Senhor. Porém, o Senhor nos chama para viver uma vida irrepreensível. Primeiro princípio que o Salmo 15 nos traz é controlar a nossa língua. As nossas palavras são poderosas e o modo como nós usamos as nossas palavras interfere no nosso relacionamento com Deus. Então, hoje nós temos um alerta do Senhor. Cuidado com o que você diz. Eu preciso ter cuidado com o que eu digo, porque as nossas palavras têm poder para edificar, para abençoar. A língua pode ser instrumento de bênção ou de maldição, e a escolha compete a nós. Segundo princípio é viver de modo correto e íntegro. O que é integridade? Integridade é ser inteiro, é algo que não foi agredido, algo ileso. Uma pessoa que vive uma vida íntegra tem crenças bem alinhadas, tem convicções bem definidas, tem um alto nível de dedicação em tudo que faz e, por conseguinte, um alto nível de dedicação ao reino de Deus. A palavra do Senhor aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, fala: Ele mostrou a você, homem, o que é bom, o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, nós devemos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida íntegra. O terceiro princípio é falar a verdade. Provérbios 12, 17 diz: Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E Efésios 4, 25 diz: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, nós devemos prezar e lutar por falar a verdade. Nós devemos deixar a mentira e todas as formas em que ela nos apresenta, que ela aparece. O quarto princípio é não difamar os outros, que é a lealdade. E também nós vamos falar não amar ao dinheiro ou às riquezas, porque a referência bíblica, que é Efésios, capítulo 5, nessa referência a gente tem a respeito desses dois tópicos. Não difamar, não usar a nossa língua para o mal. O apóstolo Paulo diz, Efésios 5, 1, a seguir: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversas tolas, nem gracejos. No Salmo 15, nós somos chamados, orientados a não difamar, não usar a nossa língua para o mal. Apóstolo Paulo diz em Efésios 5, que a prostituição, a impureza, conversas tolas, gracejos indecentes, não convém que seja nomeado entre vós. Coisas essas que não convêm, mas antes com ação de graças. Ele diz que nenhum devasso, impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós não somos chamados para difamar, não somos chamados para caluniar, somos chamados para viver uma vida reta, para abençoar, usar as palavras para abençoar vidas. No tópico 5, não amar ao dinheiro ou às riquezas, a palavra continua dizendo, em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, fala sobre isso, sobre a cobiça, sobre essas coisas que não devem ser uma prática do cristão. Nós não devemos buscar essas coisas, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. O grande problema não é a pessoa ter dinheiro, mas amar ao dinheiro. O coração está nas riquezas. Então, que o nosso coração seja guardado em Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração onde o Senhor deseja, nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É isso que esse tópico está nos falando. O 6º princípio é cumprir o que promete, a fidelidade. A palavra diz que quando nós dissermos sim, seja realmente sim. Quando dissermos não, seja realmente não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós devemos ter uma palavra correta e sermos sinceros naquilo que venhamos a dizer. Nós devemos sempre estar dispostos a cumprir nossas promessas. O próximo princípio é praticar a justiça. O 7º princípio, praticar a justiça e a retidão. Fala sobre juros, fala sobre suborno. O cristão, a pessoa que quer agradar ao Senhor, não deve visar obter lucro às custas dos necessitados. O número 8, ser companheiro dos que temem ao Senhor e honrá-los. Devemos honrar as pessoas que temem ao Senhor e devemos ter na nossa companhia pessoas que temem ao Senhor. Isso são pessoas retas. A retidão é a reta conduta que brota de um novo coração. Pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas devem ser honradas por nós. 9º princípio, não apoiar os erros dos outros. Às vezes a gente não vive uma vida cometendo erros, porém a gente apoia os que cometem. Aqui diz para nós não apoiarmos os que desagradam ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 7 a 12 vem falar sobre isso, sobre amar as pessoas, mas não aceitar a conduta pecaminosa dessas pessoas. Nós devemos separar isso. 9º princípio, somos orientados a não apoiar os erros dos que desagradam ao Senhor. Efésios 5, 7 a 12. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Então, nós não somos chamados a participarem dessas obras das trevas. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para resplandecer. Nós somos chamados para fazer a diferença em um mundo corrompido e tenebroso. O último princípio, defender a verdade e a justiça. Provérbios 31, 8 a 9. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Nós somos chamados para isso. Você é chamado para isso. Será que você está numa posição hoje que você pode erguer a voz em favor de alguém que precisa? Em favor de alguém que está sofrendo injustiça? O Senhor te chama para isso hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude a viver esses princípios, para ter uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor te dê um dia de paz, que o Senhor te fortaleça e que você seja corajoso, seja corajosa para obedecer esses princípios. E você vai ser abençoado, abençoada.